Olá! Vamos começar mais uma análise detalhada. O fundo da vez é o BTG Pactual Agrologística. A gente vai mergulhar nos dados do último relatório para entender o que está acontecendo com ele, né? Seus pontos fortes e os desafios. Então, só para reforçar, estamos falando do BTG Pactual Agrologística, o ticker é BTAL11, e todos os dados que a gente vai ver aqui vêm direto do relatório gerencial oficial, ok? São as informações de outubro de 2025 que foram publicadas agora em novembro. Para organizar nossa conversa, a gente separou a análise em alguns tópicos. Vamos passar por uma visão geral do fundo, depois as métricas importantes, a saúde do portfólio, o desempenho financeiro, a parte estratégica e no final a gente fecha com os pontos principais. Bora lá? Ok, começando então pela visão geral do fundo. Afinal, no que exatamente ele investe? Qual é a tese por trás dele? É isso que a gente vai ver agora. Olha só, o objetivo principal aqui é bem claro: gerar retorno no longo prazo. E como? Investindo em ativos de armazenagem e transporte, que são cruciais para a logística do agronegócio brasileiro. A estratégia deles é focar em regiões onde falta infraestrutura, sabe? Onde existem gargalos logísticos. A ideia é que, ao resolver esses problemas, eles consigam gerar bastante valor. Bom, agora que a gente já entendeu a estratégia, vamos para os números. É aqui que a gente vê como o fundo se saiu no último mês e começa a ter uma base mais sólida para qualquer análise. Vamos lá. O dividendo que foi distribuído em novembro, referente aos resultados de outubro, foi de 95 centavos por cota. Esse foi o valor pago aos cotistas no final de novembro de 2025. E olha só, esse rendimento, quando a gente anualiza, dá um dividend yield de 15%. Esse cálculo leva em conta o preço da cota no fechamento de outubro, tá? Então, é uma foto do retorno potencial naquele momento. Claro, vale sempre lembrar que esse número muda, né? Ele varia conforme o desempenho do fundo e o próprio preço da cota no mercado. Agora vamos para um indicador que sempre chama bastante atenção, a relação preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP. A cota no mercado fechou outubro a R$ 75,99. Já o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor de livro dos ativos, estava em R$ 116,50. Fazendo a conta, isso dá um P sobre VP de mais ou menos 0,65, ou seja, o fundo está sendo negociado com um belo desconto na bolsa. Isso pode ser interpretado de duas formas, né? Pode ser uma oportunidade de compra com um ativo barato, ou pode ser que o mercado esteja enxergando algum risco aí no meio do caminho. Ok, já vimos os principais indicadores. Agora vamos mergulhar na saúde do portfólio. Porque no fim do dia, a estabilidade de um fundo como esse depende muito da qualidade dos seus ativos e, claro, dos seus contratos. Olha que interessante este gráfico. Ele dá uma boa ideia da previsibilidade das receitas do fundo. Repara só, a maior parte da receita, quase 73%, está amarrada em contratos que só vão vencer lá entre 2031 e 2035. E ainda tem quase 19% vencendo depois de 2035. Isso traz uma segurança, uma visibilidade de receita de longo prazo muito grande. É um ponto bem positivo, sem dúvida. E essa estabilidade toda não é por acaso, ela é reforçada por 3 pontos bem importantes. Primeiro, 100% dos contratos de locação são atípicos. Isso quer dizer que são contratos longos, com multas pesadas em caso de rescisão, o que amarra bem o inquilino. Segundo, o prazo médio ponderado desses contratos, o chamado WAULT, é de 6,8 anos. É um prazo bem longo. E para fechar, toda a receita dos imóveis é corrigida pela inflação, pelo IPCA. Isso protege o fluxo de caixa da desvalorização da moeda. Outro ponto-chave é a diversificação dos inquilinos por setor. A gente vê que a receita não depende de um segmento só. 41% vem de empresas de revenda de insumos, 28% do setor de açúcar e álcool e 18% de operadores logísticos. Essa pulverização é ótima para diminuir o risco, né? Se um setor vai mal, os outros podem compensar. E não é só diversificação de setor, não. Tem também a diversificação geográfica. Os 11 ativos do fundo estão espalhados por estados que são gigantes do agro: Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Isso é inteligente porque ajuda a proteger o fundo de problemas muito localizados, como uma quebra de safra específica numa região ou um problema climático. Bom, já vimos que o portfólio parece bem robusto. Mas e o resultado financeiro? Vamos dar uma olhada no que aconteceu em outubro. De onde veio a receita e para onde ela foi? Essa tabela aqui resume bem o resultado do mês, tudo por cota. O fundo gerou 64 centavos com os imóveis e mais 23 centavos de receita com aplicações financeiras. Tirando as despesas, que foram de 9 centavos, sobrou um resultado líquido de 79 centavos.
Só que, olha só o detalhe. O fundo distribuiu 95 centavos. Foi mais do que ele gerou no mês. E como isso é possível? Vamos ver. A explicação está aqui. O fundo usou reservas que tinha acumulado. Essa distribuição de 95 centavos representou 120% do que o fundo gerou de caixa em outubro. É uma estratégia para manter o nível dos dividendos, usando lucros de meses anteriores que estavam guardados. É um ponto de atenção, claro. Essa prática de distribuir mais do que se gera não é sustentável para sempre. E falando em caixa, o fundo fechou o mês com uma posição bem forte, em 141 milhões de reais. É um dinheiro considerável que dá muita flexibilidade para a gestão, seja para fazer novas aquisições, seja para administrar dívidas. E aqui uma notícia excelente do lado operacional. 100% de adimplência em outubro. Todos os inquilinos pagaram em dia. Isso mostra a qualidade da carteira de inquilinos e a força dos contratos. Inadimplência zero no período. Um ótimo sinal. Beleza, agora a gente entra num ponto super importante da análise, que é a visão estratégica. E tem uma mudança bem grande sendo proposta que pode mudar o futuro do fundo. A gestão está propondo transformar o fundo, que hoje é um fundo de investimento imobiliário, um FI, em um FI agro. O próprio gestor diz que essa mudança é para ter uma estrutura mais moderna e flexível. Mas o que isso realmente significa na prática? Olha, na prática, essa conversão abre um leque de opções. O fundo vai poder investir não só em imóveis, mas também em ativos de dívida, como CRAs, e até em participações em empresas do agronegócio. Isso pode destravar novos negócios e aumentar o retorno potencial. E tem um ponto bem interessante. Como o FIAGRO, o fundo pode recomprar as próprias cotas no mercado, o que é uma ferramenta para tentar diminuir aquele desconto que a gente viu entre o preço e o valor patrimonial. Certo, depois de passar por todos esses detalhes, vamos juntar as peças e fazer um resumo. O que ficou de mais importante, quais são os pontos positivos e os que merecem um pouco mais de atenção. Resumindo, nos pontos positivos, a gente tem adimplência de 100%, o que é ótimo, contratos de longo prazo e atípicos, que dão muita segurança, uma posição de caixa bem alta, de 141 milhões, e essa proposta de conversão para FIAGRO, que pode abrir muitas portas. Já nos pontos de atenção, temos dois principais. Primeiro, aquele desconto grande da cota na bolsa em relação ao valor patrimonial. E segundo, o fato de o fundo ter distribuído mais do que gerou de resultado no mês, o que depende do uso de reservas. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais pessoas tenham acesso a informações relevantes. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Com essa mudança estratégica vindo aí, esse baita desconto no preço da cota é uma oportunidade de comprar um ativo de qualidade mais barato? Ou é um sinal de que o mercado ainda está com o pé atrás, talvez por causa dessa questão da distribuição acima do resultado? A resposta para essa pergunta pode ser o que vai ditar o rumo da cota nos próximos meses. Bom, por hoje é isso. Obrigada pela companhia e até a próxima análise.